você acha que seu inglês é ruim. Como assim, teacher? Tá certo isso daí? Tá certo isso? Certo? Calma que a gente vai explicar para vocês, gente. Na verdade, a gente sempre traz aqui para vocês vários puxões de orelha, porque a gente trabalha muito mas é tudo com carinho, viu? É tudo com muito amor. A gente trabalha com programação neurolinguística e a gente sabe do poder das palavras, que é muito importante que a gente seja positivo, que a gente Quando foi que a gente ia imaginar que inteligência emocional ajuda a gente a aprender inglês? Gente, muda completamente. Parece bobeira, mas não é. Isso é física quântica. Mas enfim. É muito importante que você use as palavras a seu favor, que você acredite no seu potencial. Então, quando a gente fala assim, se você acha que o seu inglês é ruim, esse é um sinal bom, na verdade, isso significa que você já começou, você tem um modelo de inglês que você admira. Você já fez uma comparação. Você tem uma meta. Eu quero falar inglês. E como é que a gente sabe que uma coisa é boa ou ruim? A gente já comparou com alguma referência. Se o meu inglês é ruim, eu já comparei com o que eu acho que é bom. Né? Exatamente. Não tem como a gente fazer diferente. Eu acho porque não sei. Agora, se a pessoa fala assim, eu nem começo, nem me arrisco a fazer ou a falar porque o meu inglês é ruim, aí você tá arrumando desculpinha para não fazer. E a coisa não vai sair do lugar, isso é fato. Conversa. Agora, se você já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu e tá muito diferente daquilo que você acha que é bom, isso é um bom sinal. Você já tem uma meta. Fala, caramba, eu quero falar inglês igual aquela pessoa lá. Não, e para você que de repente nunca ouviu isso, nossa, Titi, eu nunca tinha escutado esse negócio de ter um modelo, ter uma meta. Gente, nós não estamos trazendo nada muito novo, não. Nós fizemos isso quando éramos pequenos. Para aprender português. Porque quando você era pequenininho lá na sua casa, quem que você modelava? A maioria das pessoas não tem essa consciência, mas vocês não aprenderam português na escola. Não, muito antes de ir para a escola. Pelo menos a falar, não, a gente foi estudar português na escola. Mas quando a gente foi para a escola, a gente já era fluente. E como é que foi possível aprender? Modelagem. Modelando papai e mamãe. A gente tinha um modelo. Papai e mamãe, o que eles faziam, registro visual, auditivo, foi usando a musculatura para falar tudo errado, porque a gente não aprendeu a falar português falando certo. A gente aprendeu vendo certo, escutando certo e falando tudo errado. E à medida que você foi falando errado, foi falando menos errado, até começar a acertar. Por que o inglês ia ser diferente? Exatamente. Algo que a gente sempre fala no método Inglês Sem Vergonha, o aluno, quando ele entra para o método, uma das primeiras coisas que a gente trabalha com ele é saber se ele tem uma meta, onde queremos chegar, o que queremos fazer com esse inglês. E também o modelo. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, esse é um problema. Qualquer lugar serve. E é por esse motivo que tem tanto aluno por aí perdido. Como eu falei no começo para vocês, poxa, teacher, não sei se eu tô no caminho certo, não sei se eu tô evoluindo. Olha o tamanho do problema. Imagina, eu vou começar a estudar inglês. Eu não sei direito o que eu tô buscando. Aqui na internet. Gente, quando que eu imaginei um negócio desse, né? A internet é uma loucura. Tem muito conteúdo legal. Só que quando você não sabe o que você está procurando, você se apega a todos os conteúdos. Aí você vai ver um monte de professor, cada um falando um negócio diferente. Esse, meu Deus do céu. Um fala que tá certo, outro fala que tá errado, um fala que isso é melhor, o outro fala que aquilo é melhor, e eu aqui no meio perdido. Por quê? Porque você não tem uma meta. Aí você fica sem um discernimento para você definir se aquele professor não é que é bom, ruim, certo, errado. É se aquele conteúdo é compatível com a minha meta. Exatamente. Você entende? Então, se você não consegue ter isso, você fica perdido. Que cada um tá falando um negócio diferente. E mais uma vez, não tem a ver com bom, ruim, certo, errado, tá? É compatível com a sua meta. Perfeito. E a gente sempre gosta de compartilhar aqui com vocês, nossos alunos, porque a gente precisa parar com isso, de culpar os outros. A escola, foi meu amigo, foi a falta de tempo, foi isso, foi aquilo. E passar a ser autorresponsável. Ninguém vai fazer por você só o que você vai fazer. Então, quando a gente traz aqui para vocês esses conceitos, é para vocês fazerem uma análise de verdade. Poxa, será que eu estou fazendo isso? Será que meu inglês está desse jeito? E para você começar a mudar, ninguém vai chegar a bater na sua porta e falar, e aí, vamos começar a estudar? Não, e isso é muito poderoso, porque o que acontece? Você, por exemplo, você está numa escola e fala, meu problema é que a minha escola não está ensinando, eu não gosto do professor. Não importa. Mas quando você faz isso, você está impossibilitado de resolver o teu problema. Por quê? Porque o problema não é você, é a outra pessoa. Exatamente. Você não resolve, aí você fica no lugar. Quando você passa a ser autorresponsável, isso é extremamente libertador, porque aí você sabe que só depende de você. Ou seja, tradução de autorresponsável, resolvedor de problema. Eu vou resolver o problema porque depende de mim. Se eu não gosto do professor, eu vou buscar alguém que eu goste.
Se eu não gosto da escola, vou buscar alguma que eu gosto. Ah, eu gostei da escola, não dá resultado. Vou buscar uma que dê resultado. Para buscar uma que dê resultado, eu tenho que entender a minha meta. Para saber se aquela escola ou aquela metodologia oferece o que eu estou buscando. Exatamente. Isso é muito importante. E aí, falando sobre ter uma meta, vou até compartilhar aqui com vocês um dos nossos cases de sucesso, que foi um aluno. Ele tinha uma viagem marcada, já estava com primeira viagem para fora, imagina só, gente, que delícia. Tava com as passagens já compradas, o hotel tava tudo certo, só faltava o inglês, só isso. Tá, tudo bem, já. E aí, o que aconteceu? Ele foi procurar... gosto de pensar que o mais difícil eu já tinha. Passaporte e os dólares, né? Tava tudo ok, só faltava o inglês. O inglês deixa com a gente que é moleza. Só que aconteceu, a gente ainda não conhecia esse aluno e ele foi procurar uma metodologia tradicional. Aquelas mesmas promessas que você já sabe, é um curso de conversação, dinâmico, enfim. E ele tinha 6 meses para se preparar para essa viagem. Tempo hábil. Tempo hábil. Beleza, começou a estudar aquele monte de livro, um monte de gramática, aquelas listas de vocabulário, ele lá, firme e forte, estudando. O que aconteceu? Passaram-se os 6 meses, ele se dedicando, não faltava nenhuma aula, foi para a viagem. A primeira oportunidade que ele teve de falar inglês, o que aconteceu? Primeira frase que soltaram para ele simplesmente travou as 4 rodas, justamente por aquilo que eu falei aqui para vocês agora. Tudo aquilo que ele tinha estudado, que ele tinha se dedicado, estava extremamente diferente do que ele encontrou lá fora. Conectado, ele achou que foi rápido demais, que ele não entendeu, ficou nervoso, enfim. Ficou nervoso, não entendeu. Por que a gente fica nervoso? Porque toda vez que a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, ou quando a gente ainda está inseguro, a gente fica nervoso. Quando a gente fica nervoso, fica tudo mais difícil. Exatamente. Que é o que a gente falou. Quando que a gente imaginou que inteligência emocional é importante para aprender qualquer coisa? Muito. Porque não se trata só de aprender, gente. Se trata de saber usar o conteúdo que aprendeu. Isso aqui muda o jogo. O que acontece hoje no ensino de idiomas no Brasil é isso. Tá todo mundo ensinando inglês. Mas as pessoas não ensinam a gente a usar o que a gente aprende na hora que precisa. Exatamente. E esse detalhe é o que muda o jogo. É o mais importante, com certeza. E aí, o que aconteceu nessa viagem? Ele ficou super frustrado, mas enfim, primeira viagem para fora, vamos aproveitar, né? Já estamos aqui. Lógico, gente. E ele foi, só que ele não conseguiu falar inglês, não conseguiu, ficou perto de um monte de brasileiro, fez um monte de amizade com brasileiro, foi em restaurante brasileiro, enfim. Mas curtiu a viagem. Mas voltou frustrado, voltou bem frustrado. E pensando mesmo, poxa, o que será que eu tenho que fazer? Porque o inglês não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Fui para uma viagem, agora simplesmente não Muita consegui. Gente fica com essas travas. Não, o inglês não é para mim, não entra na minha cabeça. O problema sou eu. E não... Gente, vou falar uma coisa. Se você aprendeu a falar português, você é capaz de aprender qualquer idioma nesse planeta. Verdade. A diferença é, qual foi o método que você aprendeu português? Tem que usar o mesmo. E as pessoas confundem muito, que elas acham que elas aprenderam português na escola. Vocês aprenderam português as regras. Vocês foram para a escola estudar inglês, mas a falar, vocês aprenderam não foi na escola, foi muito antes. E essa é a prova, que a gente já falou isso aqui para vocês várias vezes, que menos de 5% da população é curioso, um número alarmante, né? O Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo. E menos de 5% da população fala inglês fluentemente. Se considera fluente. Por quê? Porque não consegue usar. Aprende muita gramática, muito conteúdo. E eu não estou dizendo que aprender gramática, conteúdo é ruim, é ótimo, tá? Eu adoro gramática, gente. Mas assim, a gente está falando aqui de falar inglês. O assunto aqui é falar. Para falar, você não precisa de gramática. Pode ter gramática? Claro que pode, é muito legal. Mas não precisa. Aliás, quando você vai falar, ninguém pensa na gramática quando tá falando. Português. Imagina, cara, acabei de usar um gerúndio para mostrar que é uma exceção. A gente imagina, só usa, sai. Né? Ninguém pensa nessas coisas. E, aliás, pouquíssimas pessoas têm conhecimento do português, mas todo mundo sabe falar. O inglês não é diferente. A diferença é que quando a gente pensa no inglês, a gente quer usar um outro método, né? E vale muito mais a pena a gente usar algo resultado. que já funcionou, que foi como a gente... Tem, lógico, o final feliz, né, gente? Não é só os perrengues, não. E aí, quando ele voltou da viagem, ele falou, não, preciso fazer alguma coisa. Ele conheceu o método inglês sem vergonha, veio conversar com a gente, explicou toda a história que tinha acontecido e a gente já matou a charada na hora. Eu fui dar uma olhada na apostila, né? Deixa eu ver o que eles te ensinaram aí. Gente, muita coisa legal, mas um monte de coisa que ele não viu na viagem. Pertinente para a viagem dele, né? E aí o que a gente conseguiu fazer com ele em menos de 2 meses, estudando, ali se dedicando, a gente conseguiu preparar ele para a viagem somente com conteúdos voltados para aquilo. E mais importante, não era aquele aprendizado que ele ficava estudando, escrevendo e sem prática de fala livre. Tudo que ele aprendia,
ele já vinha praticar, já vinha falar, já vinha Lembrando pra disso, arena. gente, falar inglês não é o mesmo que ler, tá? Ler em voz alta é uma coisa. Você ensina a tua mente a ler em voz alta, tira o papel, buga. Você tem que ensinar, que nem a gente tá fazendo aqui, não tem papel. A Exatamente. gente se vira, não é? Em português, em inglês tem que ser igual. Mas para isso precisa de um treino específico. Ah, e tem muita gente até que fala assim, ah, quem não faz no treino, não faz no jogo. E é exatamente isso. A gente fala muito sobre ensaio mental. Mesmo que você ainda não tenha ido para fora do país, mas você tem esse objetivo, vamos ensaiar aqui no país, simular tudo que pode acontecer lá fora, porque quando você for para lá, você vai estar muito mais preparado. Exatamente, isso faz parte da nossa estrutura do 4S, né? Que tem a ver com Shower Conversation e Spaced Repetition. Né? Isso é, gente, é simular a vida real o tempo inteiro. Você não vai aprender a falar inglês lendo. Você vai aprender a falar inglês falando. Então tem que falar. Então aprendeu uma palavra, põe essa palavra em jogo. Vamos começar a falar. Muito e assim bem. vai indo. E aí, só para a gente fechar esse ponto aqui, esse sinal importantíssimo, se você tem essa sensação de que seu inglês está ruim, ponto positivo, significa Já que você bem. está na arena. Significa que você já está falando, significa que está comparando, está ruim perto de onde eu quero chegar. Tá? Mas não tá ruim, tá o melhor que você consegue fazer, porque você não é capaz de fazer algo que você não aprendeu ainda. Exatamente. Né? Primeiro você tem que começar a fazer isso. Lembrar disso que a gente falou para vocês sobre o poder das palavras, sobre a neurolinguística, sobre a PNL, que é muito importante que você seja carinhoso com você quando o assunto é avaliar o seu próprio inglês. Porque a gente tende a ser realmente muito severo com a gente. Tudo nosso é ruim, tudo nosso é horrível, tudo a gente não vai conseguir. E esse tipo de comunicação com você mesmo não vai te ajudar a evoluir no inglês. É muito importante que você tenha uma mentalidade positiva, sempre pensando na sua meta, onde você quer chegar e caminhando com consistência todos os dias. Tem uma pesquisa que fala sobre isso no Netflix até, né? Que é justamente sobre isso. Foi feita uma pesquisa com as pessoas e colocaram elas para fazer uma atividade. E aí pegaram essa pessoa, independente da performance dela, e começaram a falar que estava horrível, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, falaram só crítica ruim. Colocaram essa pessoa para treinar mais algumas horas e ela voltou. A performance dela caiu. Pegaram uma outra pessoa, fizeram a mesma coisa, só que, independente do resultado da performance dela, fizeram um monte de elogio positivo. Caramba, se você fizer isso, você melhora e tal. O que aconteceu? A pessoa foi treinar, 4 horas depois ela voltou muito melhor do que antes. Será que foi coincidência? Não, tem pesquisa sobre isso, gente. É de verdade. Parece besteira. Ah, meu inglês é horrível. Não, seu inglês não é horrível. Ele está no melhor que ele podia estar nesse momento. Está melhor que ontem. E está mais perto de onde você quer chegar. Gente, você aprende uma palavra por dia, você está cada dia um pouco mais perto do seu objetivo. Tem que ser positivo. Você ficar olhando só para o que você não faz bem, você tem que olhar para o que a gente fala muito isso, né? Poxa, o que eu quero? Estou cada vez mais perto de lá, vou aprender. É isso, estudar, faz parte. E aí comecem a colocar no vocabulário de vocês essa palavrinha mágica, ainda. Eu não estou fluente ainda. Ah, já estou indo a caminho, estou a caminho. Mas estou a caminho. Por isso a gente fala, se você está falando, mas você sente que teu inglês não está bom, é que você já comparou e você está indo para o teu objetivo, é isso aí.